e todos os convidados que se juntam a nós nesta importante ocasião. É com grande satisfação, mas também com um sentido de responsabilidade, que a Universidade de Lisboa se associa à União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa na organização deste ciclo de conferências dedicado aos desafios atuais da imigração lusófona em Portugal e na União Europeia. É igualmente motivo de orgulho contar com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa, do Observatório das Migrações, da Universidade Católica e da Universidade do Minho, num esforço conjunto que simboliza bem a relevância e a transversalidade do tema que aqui nos reúne. Quero deixar um agradecimento especial ao Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, em particular ao seu diretor, Mário Val, e ao professor Jorge Malheiros pelo empenho e dedicação colocados na organização deste ciclo e por trabalharem nestes temas há muitos anos de forma consecutiva. Temos aqui também ainda o professor João Peixoto, vice-reitor da Universidade de Lisboa, também especialista nesta matéria, a professora Lucinda Fonseca, peço desculpa de vez em quando, que também dedicou uma boa parte da sua vida a trabalhar nestas matérias. Reconheço também o valioso contributo dos investigadores que integram o Conselho Científico e dos palestrantes que, oriundos de diferentes áreas da sociedade, da academia até à sociedade civil, enriquecerão este espaço de reflexão ao longo das várias conferências. Realizar esta abertura no renovado Pavilhão de Portugal, um espaço de simbologia nacional e europeia, confere ainda maior significado a este momento. Falar de migrações hoje é falar de um dos temas centrais da nossa contemporaneidade. Um tema incontornável nas ciências sociais, mas também na agenda política, económica e cultural das sociedades modernas. Uma universidade que quer ter impacto deve estar atenta ao que move as pessoas, literalmente e figuradamente. Deve procurar compreender as causas das migrações, estudar os seus efeitos e combater o preconceito e a ignorância com conhecimento e diálogo informado. Quando olhamos para as migrações no espaço lusófono, o envolvimento da Universidade de Lisboa é ainda mais natural. Portugal, como sabemos, é um país profundamente marcado por fluxos migratórios, tanto de saída como de entrada. A nossa história foi feita em grande parte por percursos que atravessaram oceanos. Os laços que se foram tecendo entre países de língua portuguesa criaram redes de afetos, de pertença e de identidade que perduram até hoje. Como escreveu Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa, e se assim é, então partilhamos uma pátria feita de muitas geografias. Hoje, mais do que nunca, sabemos que a imigração lusófona continuará a moldar o nosso presente e o nosso futuro. E é nesse futuro que temos de pensar. Que políticas queremos adotar? Que respostas precisamos de construir? Que valor queremos afirmar? Estas não são questões apenas nacionais, são também europeias e implicam diálogo, cooperação e visão. É esse o desafio que este ciclo de conferências assume: promover um debate sério, informado, plural e inclusivo, capaz de gerar propostas e caminhos. Esperamos que daqui resultem contributos relevantes para políticas públicas mais justas, mais eficazes e mais humanas. Muito obrigado a todos pela vossa presença e pelo vosso compromisso com esta causa. Sejamos, juntos, parte ativa da construção de sociedades mais abertas, mais solidárias e mais conscientes do seu passado, do seu presente e do seu destino partilhado. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras do professor Dr. Luís Ferreira. Convidamos agora a intervir o Dr. Luís Álvaro Campos Ferreira, secretário-geral da UPLA. Muito bom dia a todos, muito obrigado. Somos dois Luís Ferreiras. Eu gostava de cumprimentar em primeiro lugar o magnífico reitor Luís Ferreira, o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Lisboa, o Filipe Correia, todos os seus embaixadores, restantes membros do corpo diplomático aqui presentes, académicos, cumprimento especial para o Dr. Gonçalo Dias, pessoa de referência em diversas áreas, mas nesta também, em particular, diretor de uma fundação que tem dado um contributo extraordinário para alguns dos temas deste país e que em Portugal teve muito. Por isso é para nós uma grande honra ter o Dr. Gonçalo Dias connosco. Queria cumprimentar também o Dr.
agradecimento profundo à Câmara Municipal de Lisboa e também, claro, à Universidade de Lisboa por terem aceito esta responsabilidade de serem coorganizadoras deste ciclo de 5 conferências sobre um tema tão central e tão pertinente como é a imigração. A UCLA, que tem cerca de 90 cidades, todas elas de língua portuguesa, estão espalhadas por 4 continentes, sentiu também a necessidade de ver a obrigação, o gosto, porque não, de agarrar este projeto e dar corpo a este projeto deste ciclo de conferências. O objetivo, naturalmente, que é, como referiu o Sr. Magnífico Reitor, uma reflexão séria, uma reflexão informada e baseada numa perspectiva que seja o mais objetiva e científica possível. E por isso tivemos muito cuidado na escolha de parceiros. Também agradeço a esses parceiros. Instituições que estão diretamente e há muito tempo ligadas a esta temática, como o Observatório das Migrações, a participação de algumas das ex-altas comissárias para as imigrações, o Ministério da Ciência e da Educação, através da sua Direção-Geral de Educação. Tivemos também uma preocupação de diversificação geográfica e de escolas, com participação de outras universidades, como a Universidade de Coimbra, a Universidade de Minho, a Universidade Católica, a SBE, a Universidade Nova, o IST, a Universidade Lusófona, a Universidade Aberta, o Colégio Tropical, o Instituto Geográfico do Ordenamento do Território e, claro está, não esquecemos também aquilo que são um conjunto de instituições e de organismos da sociedade civil. Outro objetivo destas conferências é tentar contribuir de uma forma consistente, diria mesmo com ampla massa crítica, para que se possa aqui concretizar um relatório final ou num livro branco que possa organizar linhas de força que surgirão entre os diferentes painéis e que venham a ser úteis para priorizar algumas perspectivas necessárias a ter em conta pela sociedade. E se as autoridades também assim o acharem que lhes seja útil para as ajudar a encarar quais são as melhores soluções para esta questão da imigração. Nós temos tido um rápido, isto é objetivo, é analítico, por isso não é subjetivo nem discutível, tivemos um rápido e significativo crescimento do número de pessoas migrantes, fruto de necessidades não satisfeitas no mercado de trabalho nacional, entre outras coisas. Temos em Portugal fortes desafios gerados pelo envelhecimento significativo dos residentes. Este fluxo tem uma diversificação das origens, tem características de alguma masculinização dos fluxos mais recentes e encontra-se disperso pelo território nacional, embora naturalmente nas zonas urbanas, como é o caso da capital de Lisboa, isso possa ser feito mais atual. É hoje um tópico de conversas e de discussões, muitas vezes de uma forma superficial e simplista, e por isso tem hoje uma extrema relevância social esta questão da imigração. Isso justifica que este tema esteja, mesmo do ponto de vista mediático, no topo da agenda. E por isso, todos nós, assim sendo, ainda temos uma obrigação maior e uma responsabilidade maior no cuidado e no modo como abordamos e como desenhamos as respostas para estes desafios. Respostas precipitadas que não tenham em conta uma avaliação correta e substantiva do trajeto percorrido e dos contornos reais do contexto existente, correm o risco de não só não resolver os problemas no acesso ao serviço público, na habitação, no funcionamento do mercado de trabalho e da segurança social, para citar só alguns, como, se essa avaliação não for feita de uma forma profunda, densa e responsável, podem ampliar estes problemas para imigrantes e não imigrantes. E podem até, como já acontece, contribuir para acentuar tendências de fraturamento social existentes em Portugal, conduzindo até a uma inevitável, diria mesmo, pode ser perigosa, perda de coesão social e territorial. Perante este cenário, será importante que as políticas públicas a implementar
não só se apoiam nos adquiridos das experiências passadas no domínio das, posso até dizer, reconhecidas políticas portuguesas de integração de imigrantes, incorporem princípios provenientes do Pacto da União Europeia em matéria de imigração e asilo, do Plano de Ação para as Migrações do 24º Governo Constitucional e das muitas outras experiências municipais. E é muito importante olhar para as experiências municipais neste domínio e que tenham em conta vários aspectos, dos quais salientaria a necessidade de existência de vários mecanismos de entrada e fixação do território nacional, que incluam um componente de trabalho, mas também de fluxos por motivos familiares, de estudo, humanitários e outros. E tudo isto exige uma efetiva avaliação dos mecanismos que foram sendo aplicados nos últimos anos. Os tipos de autorização de residência, as manifestações de interesse, os vistos CPLP, os vistos para a procura de trabalho. Por isso, todos estes mecanismos necessitam de ser reavaliados, ver como funcionaram, como não funcionaram, que vantagens trouxeram. E devemos fazê-lo sem preconceitos e sem dogmas e sem nenhuma questão de negação apriorística sobre eles. Temos também, devemos ter em conta a necessidade, dentro de uma perspectiva realista, claro, dos mecanismos de entrada e da fixação a adotar, que tenham em conta, e eu considero isto muito importante, as necessidades do país e dos direitos dos imigrantes, as características da economia e do tecido empresarial português. É uma pequena economia aberta, com um número substancial de micro e pequenas empresas, e efetiva capacidade de resposta do sistema público, a começar pelos consulados, pela AINA, mas envolvendo também os serviços de emprego e outros. A reestruturação das forças de segurança que lidam com a questão do controle de fronteiras e dos imigrantes, cooperando os adquiridos positivos do artigo 7 e criando condições para uma atividade eficaz neste domínio, que garanta os direitos também dos imigrantes. O reforço das políticas de acolhimento e integração de requerentes de asilo e refugiados em articulação com organizações da sociedade civil. A consideração dos acordos em matéria de migrações que envolvam Portugal no quadro de seus espaços geopolíticos de maior relevância, designadamente a União Europeia e a CPLP. Nós vamos ter uma política de integração que articula a Administração Central, o Centro de Integração da AINA, municípios, sociedade civil, que toma experiências reconhecidas do passado, que vá para lá da regularização e do discurso funcionalista centrado apenas nas necessidades do mercado de trabalho e que aposta também fortemente nos princípios de igualdade, nos direitos internacionais e estrangeiros, no estabelecimento de processos de compreensão mútua e de interação positiva. A reconstrução de processos, isto ao nível do domínio da informação, dos processos de produção, sistematização e divulgação da informação do domínio da imigração, antes assegurados pelo Observatório de Imigração e hoje interrompidos, que necessitam de ser provavelmente retomados neste ou noutro modelo. A boa informação é essencial para a prática de uma política pública e uma cidadania informadas e, sobretudo, também para tranquilizar os cidadãos. Devemos pensar em articular com a CPLP a criação do Observatório das Imigrações, porque não, utilizando experiências e propostas já existentes e que têm vindo a ser objeto de reflexão. Tudo isto vai ter, ao longo destas conferências, tenho certeza e tenho profunda convicção, um contributo extraordinário. E é um contributo que todos nós temos o dever e a obrigação de dar sobre um tema que, como referi no início, é muito pertinente, eu diria mesmo que até é escaldante e que precisa de ser encarado com densidade, com responsabilidade, com humanidade também. Queria agradecer por fim, como fiz no início, a todos aqueles que ajudaram a organizar este ciclo de conferências e um forte abraço muito especial à Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa do Sr. Presidente Filipe da Correia e do magnífico reitor da Universidade de Lisboa. Muito obrigado a todos.
O nosso agradecimento ao Dr. Luís Campos Ferreira. Passamos de seguida à intervenção do Dr. Filipe Anacoreta Correia, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Bom dia a todos, Sr. Professor Luís Ferreira, magnífico reitor da Universidade de Lisboa. Em si, cumprimento todos os senhoras e os senhores professores e pessoal académico envolvido nesta conferência e aqui presentes, agradecendo naturalmente também o empenho da Universidade nesta iniciativa, felicitar e cumprimentar também o meu amigo e secretário-geral da UCLA, Luís Campos Ferreira, a senhora embaixadora Paula Gala Silva, aqui presente também, os senhores embaixadores do Corpo Diplomático, o senhor embaixador de Moçambique, também em si cumprimentar todos os representantes do Corpo Diplomático e os alunos, já agora também aqui estão, cumprimentar os alunos e a Federação Académica de Alunos Africanos aqui presente. E não me esquecendo também do Sr. Professor Gonçalo Matias, que aqui vive da Universidade Católica Portuguesa, agradecer também a presença. Bom, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, queria felicitar a UCLA por esta iniciativa que coincide com a celebração dos 50 anos da independência dos países africanos de língua oficial portuguesa. E dá-se a coincidência que esta celebração é feita num momento em que a UCLA celebra os seus 40 anos de existência. E eu acho estes dois marcos muito curiosos, porque decorridos apenas 10 anos da independência dos países africanos de língua portuguesa, e naturalmente ainda com as feridas e com a proximidade que essa realidade representava, houve um passo de, se quisermos, de reaproximação, que foi feito pela cidade de Lisboa através da UCLA, antecedendo ainda 15 anos a CPLP. Isto para mim é muito importante de assinalar, porque entendo que não foi mais do que uma coincidência. Quando o engenheiro Cruz Abcacis, então Presidente da Câmara de Lisboa, decidiu tomar esta decisão, ela surgia de alguma forma natural, apesar de poder parecer contraditória, ela surgia natural, porque as cidades são os sítios onde nós partilhamos a vida e de uma forma natural nós fizemos a aproximação porque em muitos casos não chegamos a estar de outro modo. Nós conhecíamos os nossos vizinhos, aqueles que estão na nossa rua, aqueles com quem partilhamos a cidade, e as cidades são o lugar da partilha da língua portuguesa. Isso aconteceu não apenas em Lisboa, e acontece não apenas em Lisboa, mas um pouco por todos estes territórios. Não é por acaso que esta semana celebramos a vitória do Sporting, campeão nacional de Lisboa, e nestas alturas nós vemos imagens um pouco por todo o mundo lusófono a celebrar esta festa de um clube da cidade de Lisboa. Isto significa que é qualquer coisa muito natural e muito entroncada na nossa vivência. E dito isto, gostaria de avançar para o segundo ponto que me parece importante, a propósito deste tema, desafios atuais da imigração da lusofonia, e eu diria que o primeiro desafio é não confundirmos a imigração lusófona com a presença lusófona na cidade de Lisboa. O que é que eu quero dizer com isto? A cidade de Lisboa é partilhada por muitas pessoas diferentes, como é próprio de uma capital, até acontece entre os portugueses, há uma frase que é muitas vezes dita entre nós, quando vêm as festas da Páscoa e do Natal, nós dizemos assim, eu vou à terra. Portanto, há muitos lisboetas que vão à terra, não nasceram em Lisboa, os avós não nasceram em Lisboa, os pais não nasceram em Lisboa, continuam a ir à terra. Mas são lisboetas. E a cidade de Lisboa tem partilhado e faz parte da sua história secular, da sua constituição, da sua identidade, a presença africana e a presença lusófona também, a presença brasileira. É qualquer coisa que não é um apêndice, não é qualquer coisa que nós possamos dizer que é
externa, não, faz parte da nossa maneira de ser, da nossa Constituição, da nossa identidade, essa presença africana. E são tantos os vultos que marcaram a história de Lisboa de pessoas que eram provenientes da África lusófona. A Severa, a cantora de fado, ou Almada Negreiros, que ninguém olhou corre, que nasceu em São Tomé e Príncipe, ou, enfim, no mundo do desporto, poderia multiplicar aqui os exemplos da história e atuais, tantos que nós nem são lisboetas, são portugueses. Na área da academia, tantos professores, tantos vultos ligados a essa dimensão lusófona que fazem parte de nós, e na área da arte, que seria de Lisboa sem beleza, cantar as ondas sagradas do Tejo, onde viveu, que partilhou, que cantou, ou Tito Paris, Paulo Flores, Bana, Bonga, enfim, não parava, não é? Portanto, isso não se pode confundir com a imigração, isso é a cidade. Lisboa são lisboetas provenientes do espaço lusófono, mas são lisboetas. E nós temos que reivindicar para Lisboa essa pertença e essa identidade que é entroncada na cidade. A cidade é uma cidade aberta, uma cidade marcada por cruzamentos ao longo dos tempos, cruzamentos islâmicos, judeus, tudo isso faz parte da história e da nascença de Lisboa. Portanto, dito isto, naturalmente que temos consciência que no momento em que o nosso tempo é um tempo de migrações, é um tempo de desequilíbrios demográficos, que logo, inevitavelmente, tem associado a migrações, é natural que nós, também querendo pensar a cidade, possamos chamar para este tema a dimensão da lusofonia, com as particularidades que tem e que deve ter face a essa pertença comum. Essa pertença comum que nós sentimos, não é qualquer coisa que é afirmada. Quem viajar nesses países, nessas cidades, tantas vezes tive a sorte, a contingência familiar do meu pai ter servido em vários países de língua portuguesa, e nós vivemos isso de uma forma, fazemos parte também, entramos e somos recebidos também assim. Ainda agora tive em visita oficial ao Brasil, ao Rio de Janeiro, e dei-me conta também dessa dimensão. Eu sempre julguei que o maior clube português de futebol era o Benfica, e dei-me conta que afinal há um clube português do outro lado do Atlântico, com mais ou menos o dobro dos adeptos, 10 a 13 milhões de adeptos, chama-se Vasco da Gama. Os estatutos têm a bandeira portuguesa ao lado da bandeira brasileira e reivindica e exige essa pertença. Portanto, se nós temos estes cruzamentos, esta dimensão, esta pertença, que nós sentimos qualquer país que nós formos visitar, em qualquer museu, em qualquer loja, se nós ouvimos falar português, parece que somos do mesmo lado, não é? Isto é, e tocamos logo conversa, também é, e também falo português. Portanto, esta noção tem que nos dar a consciência de que temos um facilitismo acrescido, uma responsabilidade acrescida, porque tal como quando recebemos a família, devemos sempre receber bem, mas uma coisa é receber a família, outra coisa é receber visitantes. Quando somos recebidos como família, não pode acontecer que as pessoas, quando vêm à nossa casa, nós não tenhamos a mesma atitude, a mesma correspondência. E era isso que eu julgo que é absolutamente decisivo. Aliás, isto que eu estou aqui a expressar já tem consideração legal. Nós já temos um acordo para a mobilidade e circulação na CPLP, que de resto foi alargado no final do ano passado para permitir que, ao abrigo desse acordo, se estenda também à zona do espaço Schengen, da Europa, e são conquistas que Portugal aporta à União Europeia em virtude da sua pertença também a esta dimensão da lusofonia.
Portanto, senhores, minhas senhoras e meus senhores, senhor reitor, magnífico reitor e senhor secretário-geral, 50 anos de independência, 40 anos de CPLP, o futuro. O que interessa é o futuro, e o futuro não pode deixar de ser este, de procurarmos aprofundar aquilo que é a nossa identidade, que é aquilo que nós somos, respeitando a diversidade, os contributos múltiplos, a maneira de ser própria de cada um, de cada povo, de cada país, de cada cultura, mas como uma forma que nos enriquece e que faz Lisboa, porventura, como diria a Sarajevo, a capital da saudade, a capital da lusofonia. Dizer a capital da saudade é dizer a capital da lusofonia da língua portuguesa. É esse o desígnio que nós temos, é esta a visão que nós temos para Lisboa, e é aquilo que nos parece que vai ao encontro daquilo que é a sua história e a sua maneira de ser, dos lisboetas, e que gostaria de, nesta altura em que se fala de modo difuso e confuso, por vezes, sobre a imigração, que nós não deixássemos de frisar este aspecto que é absolutamente decisivo. E, naturalmente, que diante dos desafios da imigração, tudo aquilo que o Sr. Dr. Luís Campos Ferreira aqui disse tem toda a propriedade. O processo da imigração não pode ser um processo caótico, não pode ser um processo desorganizado, não pode ser desordenado, tem que ser regulado, tem que ser balizado. Tudo isso é absolutamente importante, e vemos que quando não é, isso gera movimentos que são prejudiciais, são perturbadores, e os primeiros a serem perturbados e os primeiros a serem derrotados são aqueles que cá estão, muitos deles, como eu dizia, já nem se podem ser considerados imigrantes, são a nossa família, são a nossa população, e portanto, é importante realmente critério, rigor e, sobretudo, sabermos bem aquilo que somos, e o que somos tem muito a ver com esta presença da lusofonia, que em Lisboa é uma riqueza secular e faz parte da sua identidade. Muito obrigado a todos e espero que corra bem esta conferência. Muito obrigada ao Dr. Filipe Anacoreta Correia pelas palavras de abertura e de incentivo. Peço aos senhores oradores, por favor, para retomarem os seus lugares, e antes de iniciarmos